Anunciamos a salvação de Jesus Cristo graças à generosa colaboração da Dora Dalva Correia de Lima, de São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais. Ela está aí contemplando a natureza num belo passeio. Obrigada, Dora! E você também pode ser um sócio evangelizador. Nós precisamos da sua ajuda. Dora, querida, muito obrigada por ser uma sócia, por ser fiel e por nos mandar a sua participação no Mural dos Sócios. Deus abençoe você e nós, assim, pedimos que vocês façam como a Dora, nos enviem suas participações que a gente quer oportunamente mostrar aí no Mural dos Sócios. Um beijão a todos os nossos queridos sócios do estado de Minas Gerais. Muito obrigada mesmo, viu? Um beijo grande para todos. E nós estamos falando hoje sobre o Divino Espírito Santo, como ele age em nós. Tenho a satisfação de receber aqui no programa Brasil Cristão o seu Reinaldo Reis, que é um membro permanente do Conselho Nacional da Renovação Carismática do nosso país, do nosso Brasil. E é um homem de fé, um homem que tem dedicado a sua vida para a evangelização. Iniciou falando isso e está falando agora da pessoa do Espírito Santo. E nós vamos continuando. Antes de continuarmos, seria conveniente a gente chamar então esse vídeo, esse momento bonito aí do Evangelho, esse momento importante do Santo Evangelho que nos remete ao Espírito Santo também. Vejamos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja com vocês." Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: "A paz esteja com vocês." Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E o pecado daqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Que beleza, não? A palavra de Deus e a gente vendo a palavra de Deus, né, seu Reinaldo? Como que toca a gente, né? Toca demais, né? Toca. Então, nós recebemos esse Espírito Santo, essa efusão, seu Reinaldo. Então, teologicamente fica claro que no batismo a gente recebe a pessoa do Espírito Santo como tal. Mas é possível durante a vida
a gente fazia a experiência de novas efusões dele. Santo Tomás vai dizer assim, a cada nova vocação, a cada nova missão, nós precisamos de uma nova efusão. Né? E Santo Agostinho vai dizer no comentário do Evangelho de São João, é preciso, para bem conhecer e amar Jesus Cristo, mais e mais e mais do Espírito Santo. Só Jesus não precisa receber mais do Espírito Santo, porque é um com ele. Nós precisamos. E não porque o Espírito Santo seja limitado em dar-se. Nós somos limitados em receber. E o nosso pecado, a nossa negligência, a nossa falta, vai como que fazendo aquilo que Paulo falou, apagando o Espírito. Então, Deus concede essa efusão, que quando é a primeira vez que acontece, especialmente em nós que fomos batizados de criança, né? E às vezes não fomos educados na fé como prometeram para nós, né? Por nós, alguns tivemos sorte, outros não. Chega num momento da vida adulta em que Deus propicia uma ocasião em que você faz aquela experiência em que Jesus se torna vivo para você, você pessoalmente faz a sua opção, né? Essa é uma efusão do Espírito. E você vai precisar da atualização dessa graça. Essa primeira vez é geralmente emotiva, né? Crítica, gera uma mudança de vida, mas depois outras efusões precisam vir também, né? A cada nova missão eu preciso de uma nova efusão. Então o Espírito começou a ser dado em Pentecostes e o nosso batismo não esgotou o que o Espírito Santo tem para nós. Ele tem mais para dar. Ele Sempre tem mais tem, para né? se dar, é inesgotável. Né? Quem tiver sede, vem e beba, e do seu interior fluirão rios, ficarão fluindo, jorrando, né? Sempre. Que a gente vai beber dessa água viva da promessa. E a gente tem que buscar, não é, senhor Reinaldo? Exato. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Então, com que sede eu tenho ido? É o passo que eu tenho que dar. Eu tenho que não é? dar. Porque o Espírito está sempre tentando a gente para o bem, né? Mas tentando. Eu preciso dar a minha anuência a ele. Assim como o inimigo tenta para o mal, o Espírito tenta para o bem. Só que ele não se apodera de nós de modo arbitrário, como poderia fazer, mas não faz. Então, é isso que Paulo VI dizia, né? É preciso se deixar por ele. Abrir o coração, né? Convidar, querer. Né? Então, o Espírito está sempre tentando. Quando eu respondo a esse chamado, a essa intuição, a essa unção, a essa inspiração, com docilidade, ele encontra, então, espaço para trabalhar na minha vida. Por exemplo, alguém que está nos assistindo, que pensa assim, não, eu quero dar esse passo, eu quero fazer isso. O que eu devo fazer? A princípio, assim. Pedro dá alguns conselhos, né? Aí em Atos 2, quando ele descreve Pentecostes, né? Quando ele explica o que estava acontecendo também, que era o cumprimento da profecia de Joel, o Espírito Santo seria derramado, está acontecendo agora. E eles falam, é isso, e o que faremos, irmãos, então? E ele fala, arrependam-se, acolham a Jesus como o seu Salvador, para a remissão dos seus pecados, e então recebam. Quer dizer, arrepender-se, aceitar Jesus como Senhor e receber. Essa é um caminho, né? Agora, tem um santo que fala uma frase muito interessante, São Boaventura. Fala assim, sobre quem vem o Espírito Santo? Isso que você está perguntando, né? Sobre quem vem? E ele responde, o Espírito Santo vem onde é querido, onde é desejado, onde é amado. Então, se você quer, né? Se você deseja, se você já se abre a ele com amor, pode ter certeza que ele vem. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, né, capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim, pela fé recebemos o Espírito Santo. Então não é por nenhum outro artifício que pode acontecer, né? Manifestações, sinais. Não é nada mágico, não é nada assim. Isso tudo pode acontecer, mas é secundário. Jesus fala, aguardem e recebereis. Aguardaram em fé, em oração e receberam. Né? Receberam a efusão, que não é um sacramento, né? Não foi uma celebração coletiva de sacramento do batismo, né? Foi uma efusão com vistas ao que Jesus tinha falado. Vocês vão receber poder, né? Sereis batizados e sereis minhas testemunhas. Então, para ser testemunha de Jesus, é preciso primeiro receber o poder do alto.
E nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo da Quaresma, é um tempo tão propício para se abrir ao Espírito Santo, não é, seu Reinaldo? É, porque é um tempo de recolhimento, é um tempo de oração, é um tempo de escuta. Então, esse é parece que o grande segredo de você se colocar, né? Tem um santo que diz assim, Santo Irineu, que em Maria, na Anunciação, o Espírito entrou pelo ouvido. A docilidade dela, a escuta. Sempre pronta. Sempre pronta a escutar, né? Então, João Paulo II dizia assim, São João Paulo, né? Nos momentos críticos, sempre, como nos começos, a igreja se coloca à escuta do Espírito. Deve colocar-se à escuta do Espírito. Então, se você se coloca à escuta, ele não falha, ele não deixa de te orientar, te inspirar. Ele é o seu mestre interior, é o revelador, é a luz, né? Acima de tudo. E é aquele que capacita, é aquele que, a gente fala assim, recebereis poder. E as pessoas às vezes pensam assim, mas então eu vou receber poder para ressuscitar as pessoas, para fazer milagre. Não, também pode até acontecer, mas é receber poder para ser capaz de dar testemunho de Jesus também nas adversidades. Como esses irmãos que nós estamos vendo agora, que você falava no começo do programa, como é que pode aguentar, né? E assim, pelas imagens se via que alguns deles estavam orando. Estão dando a vida. Orando, dando a vida. Que força é essa? De onde vem isso, né? Então, esse consolador aí que assiste a pessoa, cumpre-se a promessa de Jesus, recebereis poder. Isso é poder, né? Paulo e Silas na prisão, tornozelo num cepo de madeira, chagados, e lá pela meia-noite entoavam cânticos e salmos ao Senhor. Isso é força do Espírito. Isso é força do Espírito. Isso é força espiritual. Seu Reinaldo, o senhor está falando aí de força do Espírito e a gente conhece o testemunho de vida do senhor e da Reinaldo, né? É curioso. O casal Reinaldo e Reinalda, né? É muito difícil de acontecer, mas aconteceu aí, né? Reinaldo é difícil. Deus uniu Reinaldo e Reinalda. E o senhor tem, por favor, conte para a gente um pouco desse testemunho de vida do senhor, porque foi o Espírito Santo que deu essa força a vocês para superar, para perdoar e para continuar vivendo, não foi? Foi, sem dúvida, foi. Não temos a menor dúvida disso. Nós não seríamos capazes humanamente de passar pelo que passamos e seguir fazendo o que seguimos fazendo, né? Então, é isso que nós estávamos falando. Jesus promete a força para testemunhar e promete que enviaria o Consolador. O Consolador. Então, as pessoas não vão nunca entender o que realmente significa Espírito Santo Consolador se não passar por certas situações na sua vida. Né? Você pode entender, né, assim, conceitualmente, mas você só vai experimentar o que é Espírito Santo Consolador quando nada, nem ninguém puder fazer alguma coisa por você. E aí você, então, depende dele. Né? Foi o que se passou com a gente, né? Então conta para nós aí. Então, a história é bem longa, né? Mas nós tivemos uma história logo no começo de casado, tivemos 4 filhos assim em 5 anos e meio, os 4 filhos, 3 homens e uma menina, e quando a menorzinha tinha 1 ano de idade, o segundo tinha 3, assim, sequencialmente. Uma escadinha, né? Uma escadinha. E ia começar a acontecer alguns acontecimentos, alguns fatos em casa que a gente entendia como acidentes, né, de criança, coisa assim. Mas depois foi se configurando numa coisa terrível. Nossa empregada doméstica era uma psicopata do tipo abúlico, e na cabeça dela, ela queria eliminar os 4 filhos para ficar só ela como filha, né? E era uma pessoa que participava com a gente da mesa, e era de comunhão semanal, né? Então, nunca foi assim, difícil até o último momento acreditar que tinha sido ela. E era de boa convivência. De boa convivência, né? Tanto que quando... Bom, aí então ela tentou 6 vezes contra a vida da menina, que tinha 1 ano, Thalita, e dava remédios para os outros meninos,
no sulco. Porque, enfim, vocês saíam para as Isso, missões? sempre a gente saía para as missões e ela ficava com as crianças e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Só acontecia quando a gente estava lá. A psicopatia abúlica, ela é inteligente. Ela planeja tudo, ela é fria, ela não tem sentimentos. Então, quando o casal, os pais estavam lá... Só, quer dizer, ela tentou diversas vezes com a gente lá, né? A Thalita teve morte por afogamento, com todos os sintomas mesmo, né? Arqueamento de vértebra, expeliu sangue, evacuou na água, um aninho. Evacuou na água, arqueamento de vértebra, teve parada cardíaca, respiratória, tudo isso aí. E, milagrosamente, a Reinalda começa a rezar a Maria e na terceira Maria que está rezando, os vizinhos já tinham desistido de ajudar, estavam ali assistindo na calçada, em frente de casa, ela volta à vida. Né? Essa foi uma das vezes. Foram 6, tudo assim, situações terríveis. Mas essa foi a pior, né? Que o médico assim, ela morreu e voltou. Né? E depois, quando um dia a comunidade nossa, São José do Cerrado, em Sorocaba, tinha mudado para lá, né? Depois de casados, iam fazer uma excursão da comunidade e nós estávamos passando por esses momentos terríveis, assim, de acidentes. E aí meu sogro e minha sogra, que eram aqui de Campinas, falaram, não, vocês vão esprairecer um pouco, a gente vem ficar com as crianças aqui. Então não vamos nem levá-los para Campinas, vamos ficar com eles aqui em Sorocaba. Ficaram com as crianças. Ficaram com as crianças, a gente viajou. E nessa ausência nossa, aí então ela perpetrou o acidente mais grave, que foi afogando o nosso filho de quase 3 anos, o Tobias, afogando na água da piscina de plástico pequena, ele sabia nadar, tudo, todos eles de bebê já aprenderam a nadar, mas ela afogou, fez os outros encontrá-lo. Isso tudo a gente viajou depois, com ele morto já, sem saber de nada ainda, né? Acidente, não estávamos entendendo como é que ele se afogou na piscina, o plástico sabe nadar, mas... Então vocês chegaram, ele estava morto? Estava no necrotério já, estava no necrotério. Chegando de madrugada, a nossa igreja toda iluminada, os amigos de toda a diocese, dos grupos de oração, a Reinalda já percebeu, começou a gritar e tudo, e o Monsenhor Mauro, que era o nosso vigário, veio ao encontro dela, ela falou o nome dos 3 que não era, né, instinto de mãe. Padre Mauro, foi a Thalita, o Tiago ou o Tomás? Ele falou assim, o seu coração já sabe, foi o Tobias. Né? Ele já está no necrotério. E enterramos o Tobias, era um domingo, manhã, à noite, em casa, ele ligou, esse padre, queria rezar com você. Falei, nós estamos aqui, vamos começar a rezar. Minhas irmãs de Rio Claro estavam lá e eu vou aí. Chegou, começamos a orar, a Reinalda pegou a palavra e saiu no livro de Jó. Por 6 vezes o mal te incomodará, na 7ª não conseguirá. Ela proclamou essa palavra, escutamos um grito, tínhamos colocado as 3 crianças para dormir, a menina no quarto dela, os 2 meninos no outro quarto. Um grito assim de morte gutural, não parecia nem criança. Aí a Reinalda pulou por cima de todo mundo, correu no quarto, a menina estava desfalecendo, toda queimada, assim. A Thalita? A Thalita. Toda queimada, e a empregada gritando, ladrão, ladrão, entrou ladrão e tal. Aí foi aquela correria, leva a menina para o hospital. Então, aí veio a polícia, né? Ladrão, chama o ladrão. A polícia que veio tinha atendido o meu cunhado de manhã, que nervoso por causa da morte do menino. Nós estávamos fora, correndo atrás de médicos, bateu o carro, falou para ele, olha, meu sobrinho morreu, meu cunhado não está aí. Está o meu cartão, depois eu acerto. Então a polícia já sabia. A polícia chegou e falou assim, aqui não é a casa do... Ela falou, estranho, né? Entrou, falou, a janela não foi arrombada, não. E começaram a procurar. O Reinaldo foi para o pronto-socorro com o padre, e nesse inteirinho, eu estou lá, né, com eles, tanto tudo, eles acharam o pano embebido em Ajax e Cândida, que produz um gás tóxico. E ela pôs, né? E ela pôs na menina. E ela viu num programa que tinha lá do Gil Gomes, naquele tempo, e essa mistura produz um gás tóxico, né? E ela fez isso, pôs, a menina então começou a me desmaiar, queimada. Estava lá no hospital, quando eles acharam isso aí, no quarto dela, que tinha um quarto à parte da casa, tudo, acharam escondido, e aí já foram, foi a prova. Foram atrás dela. A Reinalda precisou de roupinha lá no hospital.
um vizinho foi levar. Ela foi levar. E aí o Reinaldo estava lá na recepção com o padre, escutou um tumulto lá dentro, né? Falou, o que será que está acontecendo? Aquela barulheira, mas ali o pessoal do hospital todo lá dentro, não tinha ninguém nem na recepção. E aí vem um soldado andando, fala, a senhora que é a mãe da menina? Falou, é. Então, quem fez isso tudo com a sua filha foi a sua empregada. E quem matou seu filho foi ela. A Reinalda, imagina, mas você precisa achar um culpado? Imagina, de jeito nenhum. Falou, não, ela já confessou, ela já está presa aqui no carro. Ela estava tentando agora aqui, no desvario psicológico dela, tirar, ela chegou para trazer a roupinha, começou a tirar o oxigênio, o sangue da menina. E aquele tumulto foi com os enfermeiros, tudo, o que está acontecendo? Para poder matar. Terminar a morte, né, que ela começou. Falou, não, ela já está presa, já confessou, já disse que é ela mesma. A Reinaldo, então não bata, porque ela não está bem. Não quero que bata, leva para o hospital, com certeza se foi. E falou para o padre, se foi ela, eu perdoo, no nome de Jesus. Aí tocou o telefone, era eu de casa, né? Não tinha ninguém para atender, o senhor atendeu e eu falei para ele. Porque naquela época não tinha celular. Não tinha celular. Né? O telefone do hospital. Foi em 81. Aí o senhor atendeu e eu falei, mas senhor, já descobri tudo, foi a Marina. E diga para a Reinalda perdoar, que no nome de Jesus eu já perdoei também. Né? No dia do enterro do Tobias. No dia do enterro, à noite, no mesmo dia. 10 horas da manhã enterramos, à noite, com a palavra de Jó, falou, na 7ª ele não prevalecerá. E aí Reinaldo foi depois na prisão, ser certificado esse perdão, né? Aí tem tanto testemunho, tanta coisa que decorreu disso, né? E a gente nunca tomou um copo de água com açúcar. Né? Como? Né? Como que ficar de pé? Só. Então nós estamos ouvindo esse testemunho do seu Reinaldo Reis, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos porque ele vai terminar o testemunho, né? Então, nós estamos em plena campanha Passos da Salvação, porque é isso que buscamos, a salvação, e nós rezamos durante todo esse tempo da Quaresma. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Dá tempo ainda de ligar, de mandar o seu e-mail, de mandar o nome da pessoa que você deseja que se aproxime de Jesus nessa Quaresma. Até já! Padre Francisco Senen fala da relação dos antigos profetas com Deus em seu artigo A Oração no Antigo Testamento, na sua revista Brasil Cristão deste mês. Não percam!